cidades de Sodoma e Gomorra representam um dos episódios mais marcantes da Bíblia, um testemunho do julgamento divino contra a perversidade humana. O relato dessas cidades não é apenas uma advertência do passado, mas um alerta para os dias de hoje. Seus pecados não se limitavam a um único erro, mas envolviam arrogância, imoralidade, injustiça e uma total rejeição aos princípios de Deus. A destruição de Sodoma e Gomorra não aconteceu sem aviso. Antes do juízo cair, houve intercessão, misericórdia e um chamado ao arrependimento. Esta é a história de como a corrupção dessas cidades chegou ao limite e provocou o juízo divino. O clamor do pecado chega a Deus. Antes da destruição, algo muito significativo acontece. Deus compartilha com Abraão seu plano de julgar Sodoma e Gomorra. O clamor do pecado dessas cidades havia se multiplicado de tal forma que chegou aos céus. Foi então que o Senhor disse: "O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito." Capítulo 18, versículo 20. Essa declaração revela algo profundo. O pecado dessas cidades não era mais um segredo, mas uma afronta escancarada contra Deus. A maldade havia ultrapassado todos os limites, a ponto de Deus considerar necessária uma ação drástica. Mas o que exatamente estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? A narrativa bíblica não apenas descreve atos de imoralidade, mas também um estilo de vida completamente corrompido. O povo vivia para seus próprios prazeres, ignorando qualquer princípio de moralidade ou justiça. Não havia compaixão pelos necessitados, não havia respeito pelo próximo e não havia temor a Deus. Eles acreditavam estar acima do bem e do mal. Abraão intercede pela cidade. Abraão, ao saber do julgamento iminente, intercede em favor da cidade. Destruirás também o justo com o ímpio? Capítulo 18, versículo 23. Ele questiona se Deus pouparia a cidade caso houvesse ali 50 justos, depois 45, 40, 30, 20, até chegar a 10. Deus responde que se houvesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. Mas a verdade era dura. Não havia 10 justos em Sodoma. A intercessão de Abraão nos ensina um princípio essencial. Deus não executa julgamentos sem considerar todas as possibilidades. Sua justiça é perfeita, e ele não destrói o inocente junto com o ímpio. Essa intercessão mostra um aspecto importante do caráter de Deus. Ele não tem prazer na destruição do ímpio. Ele deseja que as pessoas se arrependam e vivam. Mas quando o pecado se torna tão profundo e a corrupção tão absoluta, o juízo se torna inevitável. A depravação de Sodoma e Gomorra. Os pecados de Sodoma e Gomorra iam muito além da imoralidade sexual. Muitas vezes, se acredita que apenas esse aspecto tenha levado à destruição das cidades. Mas a Bíblia é clara ao mostrar que os pecados eram múltiplos. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma: soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, mas não ajudava o pobre e necessitado. Capítulo 16, versículo 49. A cidade não apenas mergulhava em perversão, mas também era caracterizada por arrogância, ganância e total indiferença pelos necessitados. Uma sociedade que tinha tudo, mas nada oferecia ao próximo. Havia um desrespeito absoluto pelo estrangeiro, pelo necessitado e pelos que não se encaixavam na cultura de perversão da cidade. Eles eram hostis a qualquer um que fosse diferente e, acima de tudo, desprezavam qualquer mensagem que falasse sobre justiça ou retidão. Os anjos chegam a Sodoma. Os anjos chegam a Sodoma e encontram Ló, sobrinho de Abraão, sentado à porta da cidade. Ele os convida para sua casa, demonstrando hospitalidade. Mas os moradores de Sodoma logo revelam sua perversidade. Cercaram a casa, desde os moços até os velhos, todo o povo de todos os lados, e chamaram Ló e disseram: "Onde estão os homens que entraram em tua casa esta noite? Traze-os aqui fora para que os conheçamos." Capítulo 19, versículos 4 e 5. O termo conhecer, nesse contexto, indica um desejo de abuso. Isso demonstra que a cidade já havia perdido qualquer senso de moralidade e respeito ao próximo. Neste momento, a gravidade da situação fica evidente. Ló tenta proteger os visitantes,
chegando a oferecer suas próprias filhas para que a multidão as deixasse em paz. No entanto, os anjos intervêm, cegando os homens que tentavam invadir a casa e declarando que a cidade seria destruída. E feriram de cegueira os que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram à procura da porta. Capítulo 19, versículo 11. Essa cegueira física simboliza a cegueira espiritual de Sodoma e Gomorra. Eles estavam tão dominados pelo pecado que não conseguiam perceber a destruição iminente. A fuga de Ló. Ao amanhecer, os anjos ordenam que Ló e sua família saiam imediatamente da cidade. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, para que não pereças no castigo da cidade. Capítulo 19, versículo 15. Mas surpreendentemente, Ló hesita. Mesmo sabendo da destruição iminente, ele reluta em abandonar Sodoma. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Deus nos alerta, nos dá oportunidades de mudança, mas hesitamos em deixar para trás aquilo que já está condenado. Ao saírem da cidade, os anjos ordenam: fugi por vossa vida, não olheis para trás, e não pareis em toda esta planície. Fugi para o monte, para que não sejais destruídos. Capítulo 19, versículo 17. O aviso era claro: não olhem para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedece. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Capítulo 19, versículo 26. Esse ato simboliza o apego ao pecado, o desejo de não abrir mão do que já deveria ter sido deixado para trás. Deus nos chama para uma nova vida, mas se ficarmos olhando para o passado, podemos perder a oportunidade de salvação. Então, o juízo cai sobre as cidades. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde os céus. Capítulo 19, versículo 24. A destruição é total. Onde antes havia riquezas, agora há apenas cinzas. Esse evento não é apenas um castigo divino, mas uma lição eterna sobre as consequências da corrupção moral e espiritual. O significado de Sodoma e Gomorra hoje. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um relato de destruição, mas um aviso para toda a humanidade. Assim como aquelas cidades foram julgadas, a Bíblia nos diz que um dia toda a terra passará por um juízo final. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Capítulo 3, versículo 10. O maior erro de Sodoma e Gomorra foi acreditar que poderiam viver sem prestar contas a Deus. Esse mesmo erro ainda é cometido hoje. Deus é misericordioso e paciente, mas há um limite para a maldade. Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos e seguirmos um caminho diferente. O que faremos com essa oportunidade? Olharemos para trás, como a mulher de Ló, ou seguiremos adiante para a salvação?